A promessa que dá esperança. Jeremias 29:11 explicado. A Bíblia está cheia de promessas, mas algumas se destacam como fonte de consolo em meio às lutas. E entre elas, uma se tornou uma das mais conhecidas e amadas. Jeremias 29:11. Esse versículo é chamado por muitos de a promessa da esperança. Mas o que ele realmente significa? Será que foi escrito diretamente para nós? Ou existe um contexto mais profundo? Para entender, precisamos voltar no tempo até o período do exílio babilônico. O povo de Judá havia sido levado cativo por Nabucodonosor. Jerusalém estava destruída, o templo queimado. A esperança parecia perdida. Os exilados estavam em uma terra estrangeira, longe de tudo o que conheciam. Foi nesse cenário de dor que Deus levantou o profeta Jeremias. Ele escreveu uma carta aos cativos, com palavras vindas diretamente do Senhor. E entre essas palavras estava a promessa. Porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz, e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Essa promessa não surgiu em um tempo de bonança, mas no meio do caos. Ela não foi dita a pessoas confortáveis, mas a um povo humilhado. E ainda assim, Deus declarou que tinha planos. Planos de paz, de futuro e de esperança. Isso nos mostra que até nas horas mais escuras, Deus não perde o controle. Seu povo olhava ao redor e só via derrota, mas Deus olhava para frente e já via restauração. Jeremias 29:11. Não é apenas um versículo para motivar. É uma lembrança de que Deus escreve a história além do que conseguimos enxergar. O exílio não era o fim, mas parte de um processo. Um tempo de disciplina, sim, mas também de preparação para algo maior. Quando Deus diz, eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, Ele está lembrando que nem sempre entenderemos o que acontece. Mas isso não significa que não haja um propósito. Muitas vezes olhamos para a vida e pensamos, tudo deu errado. Mas Jeremias 29:11 nos lembra que não estamos sozinhos, que existe uma mão guiando o curso da história, e que mesmo no sofrimento, há esperança de um futuro diferente. Essa promessa foi feita a Israel, mas revela o caráter de Deus para todos os tempos. Mostra que Ele é um Deus que pensa em nós, que se importa conosco, um Deus que não nos abandona, mesmo quando tudo parece perdido, e que seus planos são maiores do que os nossos medos. No exílio, o povo achava que Deus os havia esquecido, mas o Senhor estava dizendo, eu ainda tenho um futuro para vocês. Isso é poderoso porque nos ensina que não importa o quão difícil seja a fase que vivemos, Deus continua tendo pensamentos de paz a nosso respeito. Não significa ausência de lutas, mas certeza de vitória. Não significa que não haverá lágrimas, mas que elas não serão o fim da história. Jeremias 29:11 aponta para a esperança que transcende o presente. Ele mostra que há uma linha contínua entre a dor e a promessa, e que Deus transforma exílio em retorno, lágrimas em alegria, luto em dança. Por isso, quando lemos esse versículo hoje, precisamos entender. Ele não é apenas uma frase bonita para decorar agendas ou quadros. É uma declaração profunda sobre o caráter de Deus, sobre seu amor, sua soberania e sua fidelidade. E sobre a certeza de que, mesmo quando não vemos saída, Ele tem um caminho. A promessa que Jeremias transmitiu aos exilados ainda ecoa para nós. Porque o Deus que deu esperança a um povo cativo é o mesmo que nos dá esperança hoje. Ele continua dizendo, eu tenho planos para você. Planos de paz, planos de vida, planos de futuro. Mesmo que o presente seja de dor, o amanhã guarda promessas de restauração. Jeremias 29:11 é um lembrete de que a esperança não está no que vemos, mas no que Deus prometeu. E se Ele prometeu, podemos descansar, porque Ele é fiel para cumprir.